Queria que você colocasse a mão no seu coração e que a gente pudesse, nessa manhã, colocar a nossa vida diante do Senhor. Pai, muito obrigado por esse culto, obrigado por essa reunião. Tua palavra diz que quando há 2 ou mais reunidos no Teu nome, o Senhor estaria presente aqui no nosso meio. E nós sentimos mesmo a Tua presença. Foi preciso que Jesus fosse embora para que Ele enviasse o Espírito Santo. E esse Espírito é aquele que habita em nós, e é Ele que testifica que somos filhos. Abba, Pai, Paizinho querido. Nós queremos mesmo reconhecer de que o Senhor é bom, e nós carecemos e precisamos imensamente do Senhor a falar aos nossos corações. O Senhor escolheu viver dentro de nós, o Senhor está em todos os lugares, o Senhor faz parte do universo, de todas as galáxias, e no entanto o Senhor preferiu estar dentro de nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor escolheu vasos de barro para colocar essa preciosidade que é o Senhor dentro de nós. E nós reconhecemos, Pai, que o único valor que nós temos é porque o Teu Espírito está em nós. E que nada merecemos, nada somos, mas o Senhor, pela Tua imensa misericórdia, nos amou e ofereceu o Seu Filho por amor de nós. Te pedimos que em tudo o Senhor possa falar aos nossos corações nessa manhã, e que a palavra do Senhor seja discernida, seja compreendida, seja entendida, segundo a vontade do Senhor, não segundo homens. Por isso vem Espírito Santo de Deus. Se há alguém aqui no nosso meio que está ansioso, está deprimido, está cansado, eu quero interceder e clamar para que o Senhor possa trazer disposição, ânimo, alegria, que o Senhor possa dar força e fazer com que em tudo nós possamos ser libertos, curados e restaurados nas nossas emoções, em nome de Jesus. Que nós possamos sair daqui animados, encorajados e fortalecidos pelo poder do Senhor. Pelo poder do Senhor. Queremos vencer a depressão, a angústia, queremos vencer todos os sentimentos que nos empurram para baixo e que muitas vezes nos leva só a uma condição de desespero, de olharmos para trás, mas nós queremos olhar para frente na certeza de que o Senhor é aquele que nos conduz. É o Senhor que faz com que em tudo a gente marche, a gente ande, a gente corra e a gente não se desfaleça, a gente não cansa. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Aleluia. Benção. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em João, no capítulo 6. Esse mês, o tema da nossa série, que nós iremos falar durante o mês todo, vai ser a fome. E a gente fez essa gravura aqui de um prato vazio, até provocativo, porque nós queremos falar sobre esse sentimento, esse desejo, essa vontade de que temos e que precisamos ter de comer de Deus, de beber de Deus. Uma das coisas mais ruins na vida de um ser humano, irmãos, é quando a gente se acomoda. E eu quero te dizer que isso é muito mais fácil do que a gente pensa. A gente tem um sentimento muito propício à desistência. A gente desiste fácil das coisas. E não é A ou B, não é porque você é rico ou pobre, porque você é branco ou negro, porque você é estudado ou iletrado. Essa é uma condição de todo ser humano. O ser humano, nós a cada dia estamos vivendo um sentimento de acovardamento e a gente, na verdade, se acovarda diante da vida. A gente não encara a vida de forma com que a gente vença, que a gente lute, que a gente domine sobre certas situações. Segundo a estatística do IBGE, a maioria dos divórcios hoje não é no início do casamento, a maioria dos divórcios hoje no Brasil são após 15 anos de casados. 15 anos. Onde o homem está com 40 e poucos anos, a mulher também com quase 40, e eles chegam à conclusão de que não dão certo mais. O maior índice de divórcio, na verdade, está na faixa dos 15 anos de casado e a motivação é a incompatibilidade de gênios. Ou seja, eu cheguei à conclusão de que eu te amo, eu gosto de você, mas a gente não dá certo. Então é preferível a gente desistir. A gente até é capaz de sentar juntos e falar assim, eu te amo. A gente compreende o amor
como um sentimento, como algo que brota no meu coração. E amor não é isso. Então, a gente pensa que não, mas às vezes a gente desiste de coisas simples, singelas. Tem muita gente que às vezes não desistiu do seu casamento, mas desistiu de muitas coisas. Começou um curso e desistiu, começou um regime e desistiu, começou um curso de inglês e desistiu, começou coisas simples e desistiu. Por quê? Porque nós somos assim. E a gente precisa entender que a gente precisa de Deus sempre. Nós não conseguiremos chegar a lugar nenhum sem Deus. Nós não vamos chegar a lugar nenhum sem Deus. Essa é a condição de todo ser humano, de entender a sua miserabilidade. Enquanto a gente não entender que a gente é miserável, como Paulo escreve, ele diz, ó miserável homem que sou. A gente nunca vai conseguir desfrutar ou vivenciar ou adentrar verdadeiramente na presença de Deus. E hoje a gente quer falar sobre isso, sobre o quanto nós ansiamos, qual tem sido essa fome que tem me levado a Deus. O versículo que a gente escolheu foi esse que está lá em João 6, onde Jesus fala assim, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Mas antes eu queria compartilhar algo com vocês que está lá em João 6, a partir do verso 1, que diz assim, depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com seus discípulos, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe, aonde compraremos pão para toda essa gente comer? E aí verso 6 diz, ele perguntou isso somente para experimentar o coração de Filipe, porque já sabia o que iria fazer. Ponto. Nós vamos parar aqui por enquanto, eu quero fazer essa introdução. É engraçado porque Jesus viu uma grande multidão, eram milhares de pessoas, chegando, e Jesus então, em vez de já trazer a solução para o problema, ou seja, trazer aquilo que seja a resolução, ele traz um desafio para os seus discípulos e pergunta para Filipe, o que a gente vai fazer? Só que a Bíblia fala que essa pergunta foi feita simplesmente para provar o coração de Filipe, porque Jesus já sabia o que iria fazer. Bom, se a gente olha nessa perspectiva de que Jesus já sabia o que iria fazer, mas ele quis provar o coração de Filipe, isso significa que Deus nos experimenta. Põe isso na sua cabeça. Talvez você está sendo experimentado na vida e talvez você não está percebendo que Deus está te usando, como Deus nos usa. Tem gente que se sente abusado quando a gente fala que Deus está nos usando. Tem gente que fica ofendido com isso. Ah, mas eu sou um marionete na mão de Deus? Felizmente é, não é nem infelizmente, felizmente é. Graças a Deus, Deus, o Todo-Soberano, o Todo-Poderoso, Ele nos usa e Ele nos experimenta. Para quê? Para sondar o nosso coração e para saber o que está dentro do coração e para saber quais são as nossas reais motivações. E às vezes nós estamos dando respostas erradas diante da vida. Talvez nós estamos diante de uma situação, uma luta ou um desafio que estamos enfrentando, dando respostas totalmente equivocadas daquilo que Deus esperava de nós. Deus se frustra? Não. Deus não tem expectativa de nós. Mas, na verdade, Deus entristece. Qual é a diferença de estar triste ou estar frustrado? Nós não deveríamos falar que nós ficamos frustrados com alguma coisa. Só é frustrado aquele que tem expectativas. Se você não tivesse expectativa em nada, você nunca estaria frustrado com coisa alguma. Quando a sua esposa errasse com você, você ia falar assim, foi o dia. Hoje é o dia que você ia errar comigo, porque um dia você vai errar. A hora que o marido errasse, você ia falar, hoje foi o dia. E não, eu estou tão frustrado, eu estou tão decepcionado, eu estou tão machucado, eu estou tão magoado. E a gente fica carregando isso como se isso fosse, sim, algum trunfo, e a gente fica lá se alimentando em cima do erro do outro, como se a gente fosse melhor. Então eu vou te falar, Deus não tem expectativa nenhuma. Deus não tem expectativa nenhuma em nós, mas Ele se entristece. Tanto é que a Bíblia fala que nós não deveríamos entristecer o Espírito Santo que há em nós. Então quando a gente erra, Deus entristece e não se frustra, ok? E uma coisa que a gente precisa entender, antes da gente compartilhar essa palavra, é de que Deus nos experimenta.
A Bíblia diz lá no Antigo Testamento que Deus levou o povo para o deserto, foi para sofrer? Não. A Bíblia fala que durante os 40 anos que eles ficaram lá, não passou fome, nem sede, nem as roupas deles envelheceram, nem o sapato se desgastou. Só que a Bíblia diz que Deus fez com que eles andassem no deserto, porque Deus queria provar o coração do povo. E Deus provou. Deus provou em cada acontecimento, Deus estava provando o coração daquele povo. Bom, e aí, como Jesus já sabia tudo que iria fazer, eu quero te dizer que Jesus já sabe tudo que vai fazer diante da sua vida, ok? Isso até para você se sentir mais tranquilizado. Mas tome cuidado para você não dar respostas como os discípulos deram para Jesus. Manda o povo embora, Jesus. Não tem jeito de a gente fazer nada. Para que eles vão e comam e compram em alguma mercearia pão para eles. E Jesus falou, que isso? A responsabilidade de vocês, dá-lhes voz de comer. Jesus devolve de novo a responsabilidade. Sabe uma coisa, irmãos? Que Deus está trabalhando arduamente nos nossos corações e na nossa vida para que nós desenvolvemos responsabilidade. Todo homem de Deus, todo homem cristão, é preciso que ele haja com responsabilidade. O que é responsabilidade? Se você for pegar a raiz da palavra responsável, é aquele que sabe dar respostas. Então, o responsável é aquele que sabe lidar com as respostas. O responsável é aquele que, na verdade, não muda, segundo algumas circunstâncias. E Deus quer nos responsabilizar a nossa vida, para que, contudo, a gente não transfira até para Ele algumas coisas, como se Ele também fosse responsável. A responsabilidade de Deus foi tão grande que Ele deu aquilo que era mais precioso. Quem? Seu Filho, por amor de nós. Jesus morreu por amor de nós, e Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Agora Deus quer trabalhar essa responsabilidade sobre nós. Bom, Jesus fez um milagre ali, alimentou milhares de pessoas, recolheram 12 cestos cheios de pães, e aí depois Jesus foi a um lugar orar e interceder. A Bíblia diz que Jesus mandou os discípulos atravessar o mar, e ele iria se encontrar com eles. No meio da noite, Jesus sai de onde ele estava, atravessa o mar, andando, e aí os discípulos veem Jesus, ficam apavorados. O que é aquilo? É um fantasma? Eles começam a ficar doidos. Jesus falou, não tema, sou eu. Jesus atravessa o mar com eles, dentro do barco, ele entra dentro do barco. Então Jesus vai para outro lugar. Chega lá, a multidão que estava do outro lado, do qual foi alimentado pelo pão, onde Jesus, na verdade, multiplicou aquele pão. Eles não viram Jesus, porque eles sabiam que Jesus não estava ali, Jesus não tinha pegado um barco, eles estavam perdidos, até que eles supostamente imaginaram que Jesus então atravessaram o mar, e então foram todos lá encontrar Jesus. É agora que eu queria que você então acompanhasse comigo. A partir do verso 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar percebeu que ali havia um único barco, e Jesus não embarcara nele com os discípulos, mas que eles haviam partido sós. Então outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde eles comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Percebendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, eles tomaram os barcos e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Você vê que o povo é esforçado. O povo não viu Jesus, eles então falaram assim, nós temos que caçar ele. Então eles foram, atravessaram o mar também, e foram para Cafarnaum atrás de Jesus. Bom, encontrando, verso 25, no outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu, em verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque vocês comestes do pão que vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. Jesus respondeu uma coisa que não foi perguntado, porque as pessoas perguntaram, quando o Senhor veio para cá? E Jesus não respondeu quando que ele veio, ele só respondeu o seguinte, vocês me procuram não por conta dos sinais miraculosos que eu faço, porque vocês não conseguem compreender esses sinais. Vocês me procuram porque eu dei pão para vocês comerem, lá do outro lado. Ou seja,
As pessoas, na verdade, buscavam a Jesus para suprir aquilo que era a sua necessidade imediata. E Jesus falou assim: mas vocês precisam entender que eu sou o pão da vida. E ele então começa a entrar nesse discurso que foi muito complicado para aquelas pessoas. Porque ele disse: vocês não deveriam trabalhar por esse pão imediato, para comer o dia a dia. Vocês, na verdade, deveriam trabalhar por esse pão que é eterno. Mas aí as pessoas começaram a ficar o quê? Questionando: quem é esse que diz que é Jesus? Se você for ver no texto inteiro, então eles reuniram lá e começaram a questionar: mas esse Jesus não é o filho de José, filho de Maria, o carpinteiro? Quem que é esse cara que está dizendo que ele é pão da vida? Por um acaso nós iremos comer da sua carne, nós vamos comer ele, nós vamos beber do seu sangue? E eles não entendendo bulufas do que Jesus estava o quê? Dizendo para eles. E Jesus chegou para eles e falou assim: se vocês compreendessem isso, se vocês entendessem isso, vocês comeriam desse pão e vocês nunca mais teriam fome. E aí eles questionaram: mas os nossos ancestrais comeram do maná, nos dá do maná. Ele falou: não, deixa eu te falar uma coisa, o maná quem deu foi meu pai. Mas você precisa entender que não é desse maná agora que eu vou te dar, mas eu vou te dar algo que na verdade vai saciar a sua fome interior. E aí as pessoas questionando porque não entendendo nada, e muitos, diz a Bíblia, depois você lê lá todo o texto, começaram a abandonar Jesus e dizer: muito duro esse discurso, nós não estamos entendendo nada, muito difícil essa palavra que Jesus está compartilhando com nós. E a Bíblia diz que muitos que caminhavam com ele, muitos dos seus discípulos o abandonaram. E aí Jesus ficou só com os 12, e ele disse: vocês também estão achando difícil o discurso? Vocês não querem ir também não, aproveitar e cascar fora? Porque na verdade não existe o quê? Outro discurso. Eu não vou satisfazer as suas vontades. Eu não vou dar um pão que você coma e fique satisfeito por si só. Mas eu vou dar um pão que você fique satisfeito porque você vai entender o propósito da sua existência. Jesus estava falando e ministrando outras coisas, dos quais o povo estava o quê? Pedindo. Nós estamos vivendo, irmãos, um tempo na nossa vida que é um tempo de inanição. Ou seja, inanição é tudo aquilo que falta a um cidadão quando ele precisa de comer. Ou seja, por assimilação, às vezes ele está comendo, mas não está assimilando. Ou às vezes ele não tem. E nós estamos vivendo esse tempo, onde Jesus muitas vezes está sendo explorado por muitos ministérios, por muitas igrejas. Aí as pessoas ficam lá assim: nossa, coitadinho do fulano lá da igreja tal, nossa, ele está sendo tapeado, eles estão enganando ele. Não está enganando nada, irmãos, deixa eu te falar, ninguém engana ninguém. Muitas vezes as pessoas frequentam uma igreja ou concordam com o ensino de uma igreja porque na verdade está sendo conivente também para ela. Porque, na verdade, aquilo que seja a sua ganância, aquilo que seja o seu desejo, está sendo conivente para ela. Porque, muitas vezes, aquilo que é um discurso do qual a gente não crê, e eu não estou aqui para criticar ministério A, ministério B, mas eu quero te falar uma coisa: ninguém é pobre coitado. Nenhum membro é pobre coitado, nenhum membro é sendo enganado. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias ninguém precisaria ensinar coisa alguma para ninguém. Por quê? Porque nós teríamos que ter a responsabilidade de estudar essa palavra, nós teríamos que ter a responsabilidade de entender essa palavra, de crer nessa palavra, de conviver com essa palavra. Então ninguém iria nos tapear. Então, ainda que o pastor Gilberto estivesse pregando alguma falácia, alguma mentira, nós na verdade deveríamos saber que isso é mentira, que isso é engano, e no final do culto nós deveríamos ter a autoridade de falar assim: Gilberto, bênção, joia, mas o que você falou é tudo mentira, não tem nada na Bíblia. E nós deveríamos ter essa autoridade, nós deveríamos ser essas pessoas. Mas sabe por que muitas vezes nós não somos essas pessoas? É porque nós estamos famintos. Mas muitas vezes nós não estamos famintos de Deus, nós estamos famintos de nós mesmos. Nós estamos sendo tapeados por nós mesmos. O maior inimigo nosso muitas vezes somos nós mesmos, as nossas ganâncias. Tiago, quando escreve sua carta, ele fala assim: quando você for tentado, não diga que você é tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém e não pode ser tentado. Mas quando você é tentado segundo as suas próprias concupiscências. Então a gente só é tentado segundo as nossas próprias concupiscências. Uma vez um irmão chegou para mim e falou assim, há muito tempo isso,
Você podia exortar algumas irmãs aqui da igreja, porque elas vêm aqui na igreja muito indecentes, com as mini saias, mostrando as pernas, trem muito curto, e a gente fica olhando. Ó, irmão, deixa eu falar uma coisa. A Bíblia fala sobre a vestimenta mesmo, está tudo certo. Eu posso até ir lá conversar com as irmãs para elas melhorar na vestimenta, mas elas não são culpadas também não. Culpada é a sua concupiscência. Isso não te dá o direito de você olhar, e não te dá o direito de você cobiçar. Se você está cobiçando é porque você também é sem vergonha. E aí você fica lá só se desculpando em cima da mulher, como se ela se cobrisse tudo, até de burca. Isso então tiraria o quê? O seu desejo lá de tê-la. Conversa. Nós precisamos entender, irmãos, aquilo que nos cabe, aquilo que seja a nossa própria responsabilidade. Lá em Romanos, no capítulo 8, você não precisa abrir, a Bíblia fala assim, Paulo escrevendo aos Romanos, para mim eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Bom, Paulo está dizendo que nós somos escravos, e nós somos escravos da nossa própria vaidade. E ele diz que quem nos escravizou foi Satanás, segundo aquilo que foi a nossa vaidade. Então nós somos escravos de nós mesmos. Nós somos escravos da nossa própria concupiscência, da nossa vaidade, do nosso desejo, do nosso egoísmo. Por isso que nós não acreditamos em livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma falácia, não existe livre-arbítrio. Põe isso na sua cabeça. Existe um arbítrio, mas ele não é livre. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu, sem Jesus, eu não tomo uma decisão boa. Nunca vou tomar uma decisão boa. Eu vou tomar uma decisão segundo aquilo que seja a minha vontade, as minhas concupiscências. Então, não sou livre, porque tem gente que acha que é livre para fazer o que quiser. Isso não é liberdade, isso é escravidão. E aí Paulo diz que, então, quando ele se converteu e encontrou Cristo, agora ele era escravo de Cristo. Então, nós não somos livres. Ou a gente é escravo do nosso pecado, ou agora nós somos escravos de quem? De Cristo. Então, que conversa é essa que eu tenho livre-arbítrio? Não tenho, eu tenho um arbítrio. Eu tenho uma decisão a ser tomada. E essa decisão eu tenho que só pautar o seguinte, ou ela é segundo a minha carne, ou é segundo o Espírito de Deus, que me convence e que faz com que eu tome decisões agora acertadas em Deus. Então, mas eu sou escravo de Deus. É Deus que faz com que eu tome essas decisões. Lá em Eclesiastes, no capítulo 1, a Bíblia fala assim, todas as coisas são canseiras, mais do que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, e nem os ouvidos de ouvir. Lá em Provérbios 27 diz, o inferno e a perdição nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Ou seja, a Bíblia fala que os nossos olhos não se cansam de ver, e nem os nossos ouvidos de ouvir. Isso mostra que nós temos uma fome por nós mesmos. A gente quer ser saciado. Ou seja, a gente quer possuir coisas, a gente quer ter coisas, a gente quer buscar coisas. Aí eu te pergunto, há algum pecado nisso? A gente desejar coisas, a gente querer uma casa, a gente querer um carro, a gente querer fazer uma viagem, a gente tirar férias. Há algum pecado nisso? Não, mas numa condição. Eu não deveria desejar essas coisas para tampar um vazio meu, porque às vezes as pessoas buscam isso como um refrigério para a sua alma. E aí está tudo equivocado as motivações. Eu posso viajar? Eu posso ir numa festa? Eu posso curtir? Eu posso ir para uma praia? Eu posso comprar uma casa? Eu posso comprar um carro? Eu posso batalhar na minha vida e comprar o que eu desejo? Pode, mas como uma expressão de que isso é o resultado da minha vida com Deus, o meu conhecimento com Deus, a minha alegria com Deus, a minha comunhão com Deus, e não para satisfazer as minhas carências, para tampar um lugar. Tem muito casal que está vivendo crise no casamento, ok? E nessas crises, em vez deles sentarem e resolverem a crise junto com Deus, não, eles ficam viajando. Eles vão para Cancún, aí chega, vai para um cruzeiro, aí chega, vai para não sei aonde, aí vai para uma praia, aí vai não sei o quê, pá, e fica viajando de viagem em viagem. Sabe para quê? Porque se eles pararem,
eles chegam à conclusão que está muito ruim. Então eles ficam tentando arrumar um negócio para dar uma melhorada. Está errado? Está errado nessa perspectiva. Nessa perspectiva, viajar não tem nada errado. Você pode juntar dinheiro, você pode ir para Cancún, bênção pura. Mas você vai como um resultado da sua comunhão com Deus, porque de fato você já foi saciado e você hoje é uma pessoa o quê? Realizada. Isso é igual ao casamento. A gente nunca casa para ser feliz. Põe isso na sua cabeça. Se você casou para ser feliz, você já enfiou o burro nas águas, porque você já dançou, porque você casou cheio de carência, cheio de crise, e agora você está esperando no outro a realização dos seus sonhos. Então, aí fica jogando na cara. Eu pensei que você era criatura. Ai, não, eu estou muito insatisfeito. Azar seu, porque você não deveria ter casado nessa circunstância. A gente casa porque a gente é feliz, porque eu sou realizado, porque eu sou completado em Deus, porque eu estou bem com Deus. Aí eu caso, eu posso casar com uma tranqueira, que aí eu vou fazer essa tranqueira ser feliz. Por quê? Porque eu sou tão feliz, eu sou tão realizado, que eu dou conta de fazer o outro o quê? Feliz. Essa conversa que eu estou mal sucedido no meu casamento, que eu estou infeliz demais com o outro, eu vou te falar um negócio. E você achar que você foi iludido, você não foi iludido, não. Você está fazendo é de bobo. Porque, na verdade, se a gente entender aquilo que Deus quer operar em nós, Deus quer fazer com que, através da nossa vida, a gente, então, faça milagres. Então, você pode ter casado com a pessoa mais complicada da face da terra, que isso era um privilégio. Um privilégio. Você deveria falar assim, glória a Deus, Deus me deu o pior tranqueiro do mundo, porque Ele tem uma obra enorme para fazer através da minha vida. Mas não, a gente não entende dessa forma. Aí a gente acha que foi prejudicado, a gente acha que o capeta está fazendo tudo aquilo, aí a gente arruma 1000 desculpas na vida e a gente continua o quê? Dia após dia, carregando uma frustração. E não adianta. Nós deveríamos entender tudo aquilo que Deus está fazendo, porque não tem nada errado. Jesus chegou lá no Sermão da Montanha e falou assim, aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate na porta, a porta abre-se-vos-á. Então Jesus está dizendo que buscar é bom? É. Pedir é bom? É. Bater é bom? É. Nós temos que ser insistentes, precisamos ser perseverantes, insistentes com Deus e com tudo na nossa vida, mas não para suprir as minhas carências. Se você for ver lá em João, no capítulo 4, Jesus, ele passou por um lugar e passou perto de Samaria, e ele ficou lá num poço, esperando uma mulher. Às vezes você pensa que não, mas deixa eu falar uma coisa. Não é você que escolhe a Jesus. Às vezes a gente fala, né? A gente vai dar testemunho e fala, o dia que eu escolhi Jesus, o dia que eu me decidi por Jesus, o dia que eu aceitei Jesus. Deixa eu falar uma coisa, você nunca aceitou Jesus. É Jesus que te escolheu. É Deus que te escolheu. Então a gente precisava mudar até a forma da gente dizer. Porque não fomos nós que escolhemos a Deus. Então o dia que Jesus quis falar àquela mulher, ele ficou lá esperando. Mandou os discípulos ir comprar comida e ficou lá com sede. Aquela mulher, então, uma samaritana, veio ao poço buscar água. Jesus, então, começa a conversar com aquela mulher. E aí, aquela mulher, então, fala que era difícil ele colher a água. E ele disse, deixa eu te falar uma coisa, você precisava me conhecer. Porque o dia que você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. E no início ela não entendeu nada. Ela falou, como é que o senhor vai tirar a água? Ele falou, não, eu não estou falando dessa água. E é interessante porque Jesus já conhecia a vida daquela mulher toda. Quando Jesus falou para ela chamar o seu marido, ela falou, não tem marido, eu já tive 5, mas o que eu estou agora, então ela estava no 6º, imagina, 6º, ela estava no 6º homem. Isso significa o seguinte, que aquela mulher era extremamente vazia, de propósito, triste, frustrada, principalmente para a cultura judaica, porque você só poderia casar novamente, se o seu marido morrer, você tem que casar com o irmão mais novo, era obrigado. Mas caso contrário, você não podia casar, você não podia largar e casar, senão você era adúltero. Então a lei não permitia isso. E aquela mulher estava no 6º relacionamento. E no entanto Jesus, a hora que se apresenta para ela, e era uma mulher sincera, ela fala assim, nós estamos esperando um profeta vir. E eu percebo que você parece que é esse cara. E Jesus falou assim, Deus, Ele na verdade procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ou seja, Deus conhece a nossa condição, mas Deus sabe que, contudo, nós podemos ser famintos por Deus. Às vezes a gente acha o seguinte, às vezes as pessoas falam assim, né, eu já ouvi muitas pessoas falar, a Bíblia fala que
a gente vai ou pela dor ou a gente vai pelo amor. Eu nunca encontrei esse versículo na Bíblia e nunca encontrei algo parecido. Eu acho, pessoalmente, que a gente só vai a Jesus por dor. Só vai a Jesus por dor. Ou seja, a gente só vai a Jesus por interesse. Eu fui a Jesus por interesse, porque eu estava precisando. E eu acredito que a grande maioria de nós foi para Jesus por interesse. Você estava com um problema com seu filho, você estava com uma quebradeira, você estava com um divórcio, você estava com uma dificuldade, enfim. Por quê? Porque a gente entende a nossa natureza. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala assim, isso é a Bíblia que está dizendo, senão é o Gilberto. Como está escrito, não há um justo sequer, nenhum. Não há ninguém que entenda e não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, e não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Ou seja, a Bíblia fala que ninguém busca Deus. Então ninguém, por livre e espontânea vontade, fala, estou morrendo de vontade de buscar Deus. Não, a gente só busca Deus quando a gente se sente necessitado. Ou seja, está errado? Não está. O que a gente precisa entender, e agora eu vou finalizar com essa palavra, é que o que Deus, na verdade, quer gerar em nós é algo que vai além dessas necessidades supridas. Por isso que nós estamos falando de quê? De fome. Porque a gente pode ser um povo faminto por Deus, mas agora eu sou faminto por me relacionar mais com Deus. Sabe, a Bíblia diz que Jesus, ele estava passando perto de Jerusalém, e ele então resolveu entrar numa aldeia. E lá ele encontrou 10 leprosos. E os 10 leprosos pediram para Jesus ser curado. E a Bíblia diz que Jesus falou assim, vai embora e vai mostrar para os sacerdotes isso que eu fiz com vocês. E na medida que eles foram se apercebendo que a lepra deles foram curadas. Mas a Bíblia diz que todos eles se aperceberam. No entanto, só um voltou para glorificar a Deus. E a Jesus perguntou, não foram 10 os que foram limpos? Somente esse estrangeiro voltou para glorificar a Deus? Irmãos, não vamos ser iludidos na vida. Subentende-se que dos 10, 9 eram judeus. Ou seja, 9, eles deveriam temer a Deus, crer em Deus e confiar em Deus. E a Bíblia fala que só um que era estrangeiro, ou só um que era samaritano, que voltou e reconheceu e glorificou a Deus. E Jesus diz, não foram os 10 os limpos? Isso significa, e esse texto pegando por base, de que todos os 10 foram limpos, mas só um foi curado. Só um foi curado. Sabe por quê? Porque esse um, quando ele viu as suas necessidades supridas, ele entendeu que Deus queria ir além disso. Às vezes a gente se relaciona com Deus, e eu me incluo nisso. Às vezes a gente se relaciona com Deus simplesmente para Deus resolver os nossos problemas. Às vezes a gente fica de momento em momento, de dia após dia, de mês a mês, relacionando com Deus para ver se Deus me livra de alguma coisa. Como se Deus fosse obrigado a me livrar de alguma coisa. Sabe, irmãos? A gente não tem que ficar aí atemorizado, achando que algumas coisas Deus não vai me dar porque eu não vou ser abençoado. Mês passado eu tive que fazer uma série de exames. Havia um risco de eu estar com câncer de próstata. E o médico queria que eu fizesse biópsia de todo jeito. Eu falei, não vou fazer, por enquanto. Eu vou orar a Deus. Eu vou ficar um mês. E eu estava com medo de estar com câncer ou não. Não, estou sendo sincero. Porque, na verdade, tendo câncer ou não, a minha vida teria que ser uma vida dada a Deus. E eu falei para minha esposa, fica tranquilo, porque, deixa eu te falar um negócio, se eu morrer, Deus vai te dar um homem muito melhor. Mais bonito, mais rico. Deus é bom, Deus promete, irmãos. Ela só tem que estar aberta a isso. Ela não pode ficar presa a isso. É verdade, que às vezes a gente fica preso a isso. E a gente tem que ser liberto dessas coisas. Em nome de Cristo Jesus, nós temos que avançar nisso, nós temos que crescer na vida. Eu não estou falando que a gente não pode ficar triste, que a gente não pode chorar, que a gente não pode ter luto. Pelo contrário, a gente precisa sofrer. A gente vai viver luto. A gente vai viver muitas dificuldades na vida. Meu pai, com 86 anos, perdeu minha mãe dia 1º de janeiro. Eu achei assim, eu vi o tanto que o meu pai está sofrendo. Eu fui lá na casa do meu pai, coisas que eu não tinha, conversas que eu não tinha. Meu pai estava deitado na cama e ele falou assim para mim, meu filho, eu estou sentindo uma saudade da sua mãe tão grande. Eu falei assim, é difícil, né, pai? Eu também sinto. Tem hora que eu estou andando, eu acho que minha mãe está viva, eu quero passar aqui, aí eu acordo que minha mãe morreu. Mas a gente sofre, eu choro, eu tenho meus momentos de dor, de luta. Mas meu pai, ao mesmo tempo, ele está assim, vivendo esse velório, esse luto,
de uma maneira assim, muito boa, porque meu pai mudou como pessoa. Meu pai era ranzinza, estava chato, estava enjoado, meu pai agora está bonzinho, tudo está bom. Meu pai ficou preocupado, ele quis ir lá no urologista comigo, ficou lá esperando 1 hora para ser atendido, falou, não, eu vou com você, eu quero saber, meu filho e tal, mais preocupado. Eu falei assim, gente, será que precisou de minha mãe morrer para o meu pai ficar melhor? Não que ele não era bom, meu pai é bom, mas ele melhorou, ele está uma pessoa agradável, brincando com criança, está bonzinho. Então na vida a gente precisa entender tudo isso, sabe, irmãos, nós precisamos sair daqui entendendo que de tudo, Deus está nos dando uma oportunidade, Deus está nos experimentando, para que a gente tenha fome, para que a gente tenha sede, para que a gente então verdadeiramente coma de Jesus Cristo e viva de Jesus Cristo. Que a gente não possa ser um daqueles 9 leprosos que receberam a bênção, mas contudo não entenderam que Deus não quer só nos dar bênçãos. Deus quer fazer com que você cada dia mais seja um homem, uma mulher que reconhece, que ama, que conhece, que come, que sabe de tudo dessa palavra. E não fique só pedindo coisas para Deus. Deus faz isso, agora faz aquilo. Como muitas vezes a gente tem visto muitos ministérios oferecendo Jesus como se fosse uma mercadoria para ser vendida numa prateleira, como se Jesus fosse algo que a gente adquirisse segundo uma fé. Que fé? Fé é a certeza das coisas que eu não vejo. Então que fé é essa? Que conversa é essa? Eu deveria ser fiel nos meus dízimos, sabe por quê? Porque eu entendo que como filho eu tenho essa responsabilidade de contribuir, de ajudar a igreja, mas não porque eu quero receber alguma coisa. Eu não queria trazer alguma coisa aqui para Deus me abençoar, para Deus me dar mais, como muitas vezes é pregado, como muitas vezes isso nos alimenta. Não, eu quero dar aqui porque eu tenho entendido que às vezes eu tenho pouco, mas no pouco eu tenho aprendido a repartir, a ser mais comiserativo, mais amor, mais tolerante, entender tudo aquilo que Deus quer operar na minha vida. Então todas as coisas, irmãos, eles precisam ter só uma motivação melhor. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, e ele é espírita, e nós tivemos um papo legal, e eu virei para ele e falei assim, você sabe o que eu acho que a gente deveria falar assim, quando as pessoas perguntarem para você, qual é a sua religião? Eu não deveria falar assim, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita, não, porque toda religião foi criada por homens, põe isso na sua cabeça. Quando essas pessoas perguntarem para você, que religião é a sua? A gente deveria falar, eu sou cristão, eu sou um seguidor de Cristo, só. E eu falei para ele, falei assim, eu respeito demais os espíritas, respeito mesmo. Eu trabalhei 15 anos com obra social e não tem ninguém que faz melhor uma obra social do que os espíritas, não tem. Nós temos que tirar o chapéu, o povo que sabe fazer bem feito uma obra social. Mas eu falei para ele, a minha questão é só uma, é que na verdade vocês deveriam fazer tudo que vocês fazem, tudo, mas vocês não deveriam fazer para ser salvos. Vocês deveriam fazer porque vocês já entendem que vocês foram salvos. E aí nós fazemos tudo isso por gratidão, e não para receber algo em troca. Então isso tudo tem a ver com motivação. Então tudo na nossa vida a gente precisa fazer, a gente só precisa corrigir as motivações. E a gente tem que ter fome? Tem. E eu quero que você saia daqui com fome de Deus. Mas não tenha fome daquilo que Deus pode te dar. Tenha fome daquilo que você tem vontade de se relacionar mais com o seu Pai. Porque Ele já te deu todas as coisas. Ainda que você tenha saúde ou não saúde. Ainda que você tenha dinheiro ou não dinheiro. Ainda que você tenha oportunidades ou não oportunidades. Porque Deus é bom. Amém? Em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos. Aleluia. Pai, eu quero, em nome de Cristo Jesus, te agradecer pelo povo, pelas pessoas, por essa família que tem se reunido aqui nesse lugar. Eu quero declarar, Senhor, que em tudo a gente vai reconhecer que essa palavra nos transforma, essa palavra nos cura, ela nos alcança. E nós queremos sair daqui hoje famintos, verdadeiramente com fome de te conhecer mais. Nós queremos ser como aquele leproso que voltou e glorificou o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos perdoa se um dia a gente usou o Senhor, a sua palavra, só para pedir coisas, só para resolver os nossos próprios problemas, como se o Senhor não soubesse o que nós estamos enfrentando. Nós queremos reconhecer aqui, Senhor, que nós sabemos que o Senhor sabe de tudo que nós enfrentamos, e o Senhor tem nos dado a oportunidade
de reconhecer isso. Em nome de Cristo Jesus. Amém.